total, animados pela força do seu Espírito, e conosco realiza seu plano de amor e salvação. Celebrando esta Eucaristia nesse dia, a Ele consagrado, deixemo-nos ser renovados na esperança e coloquemo-nos sinceramente diante do Deus que cuida de nós como suas ovelhas. Hoje, todos nós estaremos juntos, caminhando com fé e alegria na 25ª Caminhada da Fraternidade. Por força da pandemia, a data foi adiada, mas vamos nos unir agora em oração, rezando pelo mundo e por todos que fazem com grande amor a caminhada da fraternidade. Esta grande marca da compaixão do nosso povo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Vamos celebrar porque Deus está aqui em nosso meio. Vamos celebrar porque hoje é domingo, é o dia do Senhor. Vamos celebrar para renovar as nossas forças na palavra de Deus e na Eucaristia que vem até nós. Vamos celebrar, meus irmãos, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com a nossa oração. Vamos celebrar. Hoje, dia 14 de junho, nós estaríamos realizando a 25ª Caminhada da Fraternidade. Uma hora dessas estaremos todos cansados depois de termos percorrido a avenida e a caminhada já teria acontecido. Mas por força da pandemia não foi possível realizar a caminhada agora, nesse dia de hoje. Mas com certeza nós vamos realizar depois. E o motivo dessa missa, além de ser domingo, além de ser o dia do Senhor, que já por si só nós já devemos celebrar, mas nós queremos agregar a todas essas intenções a caminhada da fraternidade. Queremos rezar por ela também, pedir para que Deus continue guiando essa caminhada, para que Deus não nos deixe esmurecer, nenhum de nós, caminheiros, equipe de coordenação, que está aqui representada por alguns membros. Enfim, vamos celebrar, porque Deus que nos fortalece. E eu acolho a cada uma de vocês com muito carinho. De uma forma especial, você que nos acompanha pela Rádio Pioneira de Teresina, você que nos acompanha pelo Instagram da Caminhada da Fraternidade, pelo Instagram da Arquidiocese de Teresina, pelo Instagram da Paróquia de Fátima. Acolho a todos vocês e desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito sejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para nós celebrarmos bem, vamos pedir a compaixão de Deus pelos nossos pecados. Vamos pedir para que Ele tenha compaixão de cada um de nós e nos perdoe e devolva, restaure a nossa amizade para que ela seja plena com Ele.
Imploremos o perdão de Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E na alegria de sermos amados, na alegria de sermos redimidos por Deus, cantemos todos juntos o glória, o hino de louvor. Oh, glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz, oh, glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, E a nós a sua paz, oh glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estás à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a
Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou as suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para ler o Santo Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram, que nos acompanham pela Rádio Pioneira de Teresina, queridos irmãos aqui da comunidade, representados pelos coordenadores da Caminhada da Fraternidade. Essa leitura é impressionante como Deus prepara as coisas. A gente, ano passado, final do ano passado, a gente se reunia para decidir o tema da Caminhada da Fraternidade.
Ninguém nunca pensou em pegar o evangelho do dia 14 de junho para escolher o tema da caminhada da fraternidade. E hoje de manhã, quando eu rezava nesse evangelho, a primeira coisa que eu vi foi que Jesus olhou para as multidões e sentiu compaixão das multidões. Exatamente o tema que nós escolhemos para essa caminhada e o texto do evangelho que seria rezado no dia dela, hoje, 14 de junho. Mas vamos refletir esse tema da compaixão hoje aqui a partir de uma outra proposta. Na primeira leitura, nós ouvimos um relato que já é bem conhecido de todos nós. Eu tenho certeza que todos nós já ouvimos falar na história da saída do povo de Deus do Egito e desse povo se firmando, caminhando 40 anos pelo deserto até chegar na Terra Prometida. Nós também já ouvimos falar, com certeza, da aliança que foi feita entre Deus e esse povo escolhido. E é exatamente sobre essa aliança que o texto, a primeira leitura, fala hoje para nós. Esse texto retirado do livro do Gênesis, que está exatamente no contexto, como os estudiosos chamam, a aliança do Sinai. Os capítulos que tratam da aliança ali no Monte Sinai. A aliança, na verdade, o termo, a palavra usada em hebraico no original, aqui nesse texto, é birak, que significa, é como se fosse um acordo. É um acordo que acontecia entre duas partes que se comprometiam uma com a outra. As duas partes tinham que assumir um compromisso, as duas partes tinham direitos e obrigações. Raramente esse acordo ele era escrito, normalmente era um acordo falado mesmo oralmente, dificilmente ele era escrito. E aí é exatamente esse nome que o autor sagrado utilizou para falar da aliança entre Deus e o seu povo. Deus que, de forma totalmente livre, ele quer fazer uma aliança, a iniciativa é dele, a iniciativa não é do povo, deveria ser do povo. O povo é que deveria procurar Deus para fazer uma aliança, porque uma aliança com Deus a gente só tem a ganhar. Mas não é o caso. Em toda a Sagrada Escritura, a iniciativa é sempre de Deus. E não foi diferente aqui no contexto da aliança do Sinai. Foi ele quem chamou Moisés ao monte. Foi ele quem propôs a aliança a Moisés, que era o interceptor entre Deus e o povo. Foi ele quem propôs essa aliança, uma aliança de fidelidade. E Deus ele foi fiel a esse pacto, a essa aliança, por toda a nossa existência, por toda a existência da humanidade ele foi fiel. E aí é onde eu queria chegar. Tem uma coisa que motivou o desejo de Deus de querer fazer essa aliança. Tem um sentimento que motivou a Deus, não é um sentimento qualquer. Quando Deus foi motivado a procurar o povo, a salvar, a criar, a resgatar esse povo, quando Deus ainda hoje faz isso, ele é motivado por um sentimento. E esse sentimento é exatamente o sentimento da compaixão. É o sentimento que move as atitudes de Deus. É o sentimento que faz com que ele enxergue a nossa fraqueza, com que ele muitas vezes deixe de enxergar os nossos erros, os nossos pecados, com que ele se abaixe até nós e nos perdoe. É o sentimento da compaixão. Durante toda a história do povo de Deus, que é a nossa história, durante toda a história a gente pode ver inúmeros casos que Deus mostrou ser compassivo, mostrou se compadecer do povo. E tantas vezes que Deus se abaixou, que Deus procurou, que Ele cuidou, que Ele resgatou. Quando o povo se rebelava, Ele ia e tentava achar um jeito de trazer esse povo de volta. Nós, para nossa alegria, nós temos um Deus que sente compaixão por nós. E o ápice disso tudo, dessa compaixão de Deus, quando Ele realmente mostrou de forma escancarada para todo mundo que Ele é um Deus compadecido, foi exatamente quando Ele enviou seu próprio Filho. A gente viu ali na leitura na segunda leitura, na carta aos Romanos, como São Paulo diz assim: olha, você dá a vida por um justo, por uma pessoa que é muito boa, é difícil você dar a sua vida por uma pessoa que é muito boa. Agora imagine você dar a sua vida por pessoas pecadoras que não são tão boas.
por pessoas que nem sempre fazem o que é certo, por pessoas que cometem um monte de erros, você dá a sua vida por aquelas pessoas. Pois foi exatamente o que Deus fez, quando Ele enviou seu Filho e Ele deu a vida por cada um de nós. O que poderia levar Jesus a fazer isso? Simplesmente o sentimento de compaixão. Foi isso que moveu. E aí no Evangelho isso fica de maneira muito explícita. Quando Jesus vê a situação do seu povo, um povo que sofria pelos altos impostos, sofria por não ter líderes à sua frente, sofria porque os seus próprios líderes religiosos muitas vezes os extorquiam, um povo que sofria na miséria, na pobreza, tantas vezes por não ter o que comer, era um povo que sofria realmente. E Jesus olhou para a situação daquele povo e o evangelista diz, ele sentiu compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. E Jesus veio para dizer, não, vocês não estão como ovelhas sem pastor, vocês têm alguém por vocês, que sou eu, que é Deus que está com vocês, é o Emanuel, Deus conosco. E aí o sentimento da compaixão, ele é interessante, porque quando você tem compaixão, é diferente de você ter pena. Muita gente confunde compaixão com pena. Eu estou com pena daquela pessoa, eu estou com compaixão dela, pois não tem nada a ver. São dois sentimentos totalmente diferentes. Se Jesus estivesse com pena daquele povo, se o evangelista pudesse dizer assim, Jesus olhou para aquele povo e sentiu pena, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Talvez fosse uma atitude que Jesus não teria se comprometido, mas como ele sentiu compaixão, o sentimento da compaixão, ele não pode lhe deixar parado. Quando você sente compaixão, compaixão é compadecer-se com. Então você se compadece, você sofre com aquela outra pessoa. E se você sofre com a outra pessoa, você vai fazer alguma coisa para mudar a realidade dela. Você não vai deixar ela sofrendo só porque é o seu sofrimento também. E você não vai querer sofrer com o sofrimento do outro. Então Jesus, a gente vê logo na sequência do Evangelho, ele já procurou fazer alguma coisa. E enviou 12 apóstolos, e são nomeados os 12 aqui, para uma missão. Para tentar amenizar o sofrimento daquele povo. Era essa a missão dos 12. E aquela missão daqueles 12, e os 12, é muito interessante que a gente perceba isso, o número 12, ele tem um significado na Sagrada Escritura. Nós sabemos quantas eram as tribos de Israel, né? Eram 12 tribos, nome dos 12 filhos de Jacó, Israel. Então, quando Jesus chama 12, ele está chamando, os 12 representam a totalidade do povo de Deus escolhido, a totalidade de Israel. E no Novo Testamento, Israel é todo o povo de Deus. Então, quando ele chama 12 de novo, ele está chamando todo o povo de Deus para a missão. Então, Jesus, quando chama aqui os 12 apóstolos, está chamando a mim, está chamando a você, está chamando a todos nós para termos o mesmo sentimento que ele tem. O sentimento da compaixão. É isso que Jesus chama, é por isso que Jesus nos chama e é para isso que ele envia. Quem é comprometido com esse sentimento? Todo mundo que for batizado. Todos nós batizados somos comprometidos com isso e não temos como fugir. Se nós não tivermos compaixão agora, Deus também, foi o próprio Jesus que disse, ele não vai ter compaixão de nós na hora do julgamento. Porque é um sentimento obrigatório para o cristão ter compaixão. Não é escolha, é obrigação nossa ter o sentimento da compaixão. Tem uma historiazinha que eu gosto muito, que dizem que um jovem estudava e para sustentar os estudos dele, ele tinha que vender roupa. Passava nas casas vendendo roupa. E aí um dia ele passou numa casa, passou em outra, conseguiu pouquíssimo dinheiro e estava com muita fome. E aí ele disse assim, não, na próxima casa que eu entrar, eu vou pedir um pouco de comida para mim. E aí ele entrou, bateu numa casa, e uma jovem muito bonita, assim, de uma beleza diferente, abriu a porta. E ele ficou encantado com a beleza daquela jovem, não esperava, e esqueceu de pedir comida, pediu foi um copo d'água. Disse, moça, me dê um copo d'água, por favor. E aí aquela moça foi e trouxe um copo de leite, um copo bem grande de leite para ele. Ele achou estranho, né? Ela viu a situação que ele estava
suado, um pouco maltrapilho, parecia muito cansado e resolveu por conta própria trazer um copo de leite. Ele tomou devagar aquele copo e depois ele perguntou: moça, quanto é que eu lhe devo? Aí aquela moça disse assim: não, minha mãe me ensinou que a gente não pode cobrar por nenhum ato de gentileza. Gentileza tem que ser gratuita, não se pode cobrar pela gentileza. E aí aquele menino saiu, revigorado com aquele copo de leite. Parecia que tinha tido uma injeção de ânimo e que continuou. Muito bem, muitos anos depois, alguns anos depois, aquela moça ficou muito doente. E lá naquela cidade pequena não tinha um hospital bom e foi transferida para um hospital de uma cidade vizinha. Quando o médico chegou, imediatamente reconheceu aquela moça que tinha dado para ele um copo de leite há muitos anos atrás. E ela muito debilitada, mas ele cuidou dela, tudo que pôde fazer para restituir a saúde dela. Depois de longos 6 meses de muita luta, aquela moça ficou curada. E aí o médico, antes de darem a conta do hospital para ela, ele pediu para que levassem a conta para o seu consultório. E ele escreveu uma coisa assim na ponta da conta do hospital, que seria muito cara, óbvio. Depois foram levar a conta para a moça, ela já muito assustada, pensando que ia ter que passar o resto da vida trabalhando para pagar aquela conta. E aí no canto do papel tinha assim: sua conta está paga na íntegra com um copo de leite. Um copo de leite que ela deu a ele há muitos anos atrás. Olhando para essa história, a gente pode tirar muitas lições. Primeiro, que a compaixão, o sentimento da compaixão, um sentimento gratuito, que brota de dentro da gente, que não tem explicação, simplesmente é nosso, eu tenho que querer ter esse sentimento. Depois, entender que esse sentimento, ele é gratuito, você não pode querer receber nada de volta, porque tantas vezes a gente é compassivo com a pessoa e eu penso assim: não, mas eu quero receber aquilo de volta. O ideal é que seja, mas eu sou compassivo de forma gratuita, eu não quero um pagamento para isso. Eu sou compassivo porque é assim que Deus me fez. E depois entender que o sentimento da compaixão, ele gera uma rede. Parece que ele vai gerando uma rede. Quando eu sou compassivo com a pessoa, quando eu tenho compaixão, eu faço alguma coisa para mudar a realidade de uma pessoa, parece que ela se sente motivada também a mudar a realidade de outra, que se sente motivada a mudar a realidade de outra, e aquilo vai gerando uma grande rede de compaixão. Então, nesse dia que nós estaríamos celebrando a 25ª Caminhada da Fraternidade, que esse sentimento de compaixão, ele não morra no nosso peito. Que esse sentimento de compaixão continue firme na nossa vida. Que nós não desanimemos de forma alguma. A caminhada sempre foi um instrumento de compaixão. A caminhada da fraternidade sempre foi uma forma da gente acolher, da gente sentir a dor do outro, da gente sentir o sofrimento do outro, e sempre foi uma forma da gente não cruzar o braço, não cruzarmos os nossos braços. Sempre foi uma forma da gente agir como esse sentimento exige de nós, não ficarmos só sentindo pena, mas fazermos alguma coisa para mudar aquela realidade. Nós não temos uma data agora para dar para vocês da próxima caminhada, esperamos dar em breve, ainda que ela aconteça no 2º semestre, se for da vontade de Deus, mas o motivo dessa nossa celebração é que a gente não perca esse sentimento de forma alguma. Que porque a caminhada deixou de acontecer, mas que esse sentimento de compaixão que nós levamos nas nossas camisas esse ano, que ele fique ainda mais forte nesse tempo difícil que a gente está passando. Que ele nos motive ainda mais a fazermos uma coisa melhor. E aí, quando a gente for chamado para a 25ª Caminhada, quando ela for acontecer de fato, a gente vai com toda a alegria do nosso coração mostrar a nossa compaixão para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora, com muita fé, professarmos aquilo que nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, com muita confiança de que temos um Deus compassivo, apresentemos a Ele as nossas preces, os nossos pedidos. Protegei o Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Dom Jacinto, nossos padres Toni, Isaías e Clodomiro, todos os padres e diáconos da nossa arquidiocese, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, a messe é grande e poucos são os operários. Continuai a convidar pessoas generosas que se dediquem ao anúncio do teu reino e à fraternidade para com o próximo, nós te pedimos. Senhor, ouvi-nos. Ilumina, Senhor, os cientistas e proteja todos os profissionais de saúde que estão a serviço da vida, cuidando dos mais fragilizados, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Por todas as pessoas acometidas pelo Covid-19, para que encontrem em vós o vosso alento, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, ouvi-nos. Agradecemos a Ti, Senhor, pela caminhada da fraternidade. Não fora esse momento de isolamento social, estaríamos hoje realizando sua 25ª edição. Que Deus, em sua infinita misericórdia, não permita que apague a chama da compaixão que fomega em nossos corações. E é com amor, compaixão, a essa causa que pedimos a Deus, que nos permita fazer acontecer em um futuro próximo a 25ª Caminhada da Fraternidade. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Tudo isso, Pai Santo, Deus compassivo, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Apresentemos ao altar do Senhor os nossos dons, as nossas oferendas. Meu coração é para ti, Senhor, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de louvor e glória, Senhor, Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do Espírito Santo, não deixais, por meio dela, de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino e brilha como sinal da vossa fidelidade que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Glorificarei teu nome, ó Deus, com cânticos te celebrarei. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. És santo, ó Pai, és santo, ó Pai, a ti todo louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam teu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Te exaltarei, te exaltarei, darei o meu louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor.
Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Teresina. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Jacinto e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Rezemos agora com muito amor e confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. É o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus não nos abandona em momento algum da nossa vida. E Ele está aqui no meio de nós, presente nas espécies do pão e do vinho. E Ele se entrega também a cada um de vocês que está em casa, porque Ele é movido pelo sentimento da compaixão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. E agora eu convido a todos vocês que estão em casa que façam a sua comunhão espiritual. De uma forma especial, todos vocês que são caminheiros conosco, que sempre caminham conosco na caminhada da fraternidade, tenha certeza de que Deus está com você porque Ele é compassivo. E tenha certeza de que Ele também vai entrar em comunhão com você, da mesma forma que vai entrar conosco, que vamos comungar aqui no altar. Tenha certeza disso. Deus não lhe abandona, Ele está com você aí. Faça agora a sua comunhão espiritual. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia e eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão
chorar de tristeza, sem ter voz nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, foi muito bom ter a sua presença nessa celebração. Foi muito bom nós celebrarmos juntos, nos abastecermos espiritualmente. Foi muito bom sentir, mesmo que distantes, mas sentir cada um de vocês perto. Nesse dia em que nós estaríamos tão perto um do outro, na Avenida Frei Serafim, na caminhada da fraternidade. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos continuar. Essa celebração também foi para nos fortalecer, para que as equipes também que estão aqui representadas por algumas pessoas não desanimem, que nós vamos continuar. Algumas pessoas às vezes nos perguntam, vai ter a caminhada? O nosso desejo absoluto é que ela tenha, e com fé em Deus ela vai acontecer no próximo semestre. A gente não quer se antecipar a dar uma data para não correr o risco da gente dar essa data e depois ter que mudar por um ou por outro motivo. Então, vamos esperar mais só um pouco e a gente anuncia quando é que vai ser a 25ª Caminhada da Fraternidade. Mas a nossa força está firme e nós vamos continuar a nossa missão atendendo ao chamado do Senhor. Os trabalhadores, a messe é grande, os trabalhadores são poucos, por isso é que cada um de nós vai continuar fazendo a sua parte. Então vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada, uma semana de luz. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pedimos a Ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça nesse lugar, derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Ninguém vai se entregar, mas se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama tua graça.